No começo do Evangelho de Lucas, por exemplo, Maria está muito presente e Jesus devagarinho é que vai aparecendo. Ou seja, Maria já começa grande, mãe, canto Magnificat, passa por cenas fortes, enquanto que Jesus é apenas um menino Jesus, não é verdade? Mas à medida que o Evangelho vai caminhando, a coisa muda. Maria é que vai ficando pequenininha e Jesus é que vai se tornando grande e ocupa o centro, o palco dos Evangelhos. De fato, é por isso que a Bíblia nos ensina uma coisa. Falar de Maria não é fazer uma biografia, contar de calendário tudo que ela viveu, mas é mostrar como que, devagarinho, Jesus ocupa o centro da vida desta mulher. Ela começa sendo mãe de Jesus, mas a partir que Jesus cresce e se revela como Salvador, como Messias, começa a pregar o reino de Deus, Maria, de mãe, se torna aluna do próprio filho, discípula. E em várias cenas da Bíblia você vai notar isso. A vida de Maria e de José, seu esposo, é uma vida totalmente mudada, atravessada do começo ao fim pela presença de Jesus, que ocupa o centro e força deles uma atitude muito grande de disponibilidade e de doação. Eles não vão ter uma vida de marido e mulher como talvez pensaram. Eles começam a aprender a viver hoje o serviço ao projeto de Deus ao lado de Jesus. Isso já no começo, hein? Por exemplo, Maria e José, eles eram pobres, mas não eram miseráveis. José tinha o seu trabalho, tinha alguma posse, tinham até dinheiro para pagar um pouco a peregrinação, visitar Jerusalém nos dias das festas importantes. Talvez pensassem de morar em Nazaré e ficarem por ali com uma vida tranquila e acabarem ali velhinhos, sendo cuidados pelo Jesus grande. Mas isso não acontece assim, fácil. Jesus começa a assumir a sua posição de Filho de Deus e de Salvador e começa a ter sinais de mudança no plano desse casal, não é? Em vez de continuarem sempre em Nazaré, a família vai ter que ir para Belém, né? A divina providência entra ali e mexe as coisas. Vem uma regra do governador, quem é descendente da tribo de Judá vai ter que fazer um registro de nascimento lá em Belém. Pronto, vai lá a família de Nazaré. E o menino nasce em Belém, fora de casa, sem abrigo, na mais grande pobreza que eles tinham, né? É até uma coisa que no texto é quase uma vergonha, né? Para o pai e para a mãe, a criança nascer sem abrigo, sem apoio. E a gente aí tem a beleza do presépio que sempre lembra isso para nós. Começa ali, né? A preocupação de José, como é que vai ser o sustento, como é que vai ser o futuro. Maria, depois do parto, como é que fica essa situação? Voltando para Nazaré, não conseguem nem continuar a história com tranquilidade, acabam tendo que fugir para o Egito. Olha só que história bagunçada, tudo por causa daquele pequenininho ali que nasceu. E a vida de Maria se curva, ela que era mulher, filha de Israel, descendente de Judá, ela se curva, se torna pequeninha, serva, discípula, muda todo o seu jeito de viver em função do filho. Até a nível de família mesmo, porque Jesus acaba sendo filho único, porque José e Maria se dedicam totalmente a ele e só a ele. Mais adiante o menino cresce, 12 anos e apronta aquela fuga, escapa do pai e da mãe. Maria pensa, Jesus deve estar com José. José pensa, não, deve estar com Maria. E eles voltam para casa e ele não vem. E ainda aquele desgosto, entre aspas, né? E tu, meu filho, o que você está fazendo com a gente? Nós estamos preocupados. O que Jesus diz? Eu estou aqui para me ocupar das coisas de meu pai. Deu um puxãozinho de orelha, Maria não entendeu nada, né? Ao longo da história de Jesus, vendo o filho crescer, é que ela foi entender o que ele tinha dito lá atrás, aos 12 anos. Mas naquele momento, Maria vê que alguma coisa está mudando e mudando mesmo. Diz a palavra de Deus que nesses momentos difíceis, Maria guardava as coisas no seu coração, procurando entender. Guardar no coração é não deixar escapar, recordar, trazer ao coração de novo, até que a gente entenda o que tem atrás desse fato. E isso é um ensinamento bonito para todos os cristãos hoje, católicos, evangélicos, quem for, né, cristão. Porque muitas vezes nós fazemos experiências fortes de Deus, mas
pelo fato de Deus se manifestar na nossa vida de um jeito que a gente não espere, não controla, a gente deixa escapar aquele momento, a gente não guarda no coração e lá na frente vai chorar porque Deus não estava na minha vida. Já se a gente fizer como Maria, guardar cada momento no coração, aquilo que agora parece difícil e que não tem sentido, talvez amanhã vai se mostrar, vai se revelar uma grande graça. Uma grande graça. Eu me lembro, quando eu cheguei em Belo Horizonte, que eu morei ali em Belo Horizonte um tempo, tchau para quem é de Belo Horizonte, eu aprendi a comer muita comida mineira que no início eu achava sem graça, me servia o angu, né? E eu dizia, no começo, mas que comida estranha, não tem graça, é insonsa. À medida que eu fui guardando esse sabor, fui aprendendo a apreciar, fui vendo que aquele era saudável e hoje eu adoro angu. Gosto muito de angu e não acho que é sem graça não, acho que tem muita graça. Assim Maria fazia, comparando com os fatos da vida, porque Jesus mudou a vida de José e Maria. Ou ela guardava no coração e buscava o significado das coisas, ou se perdia no plano de Deus e acabava abandonando o filho, você vai para um lado e eu para o outro. Maria fez isso, ela foi experimentando, guardando o sabor de cada fato, e lá na frente, relendo toda a sua história ao lado de José, ela descobre que aquele angu, que parecia cheio de caroço sem gosto, era a presença da graça de Deus na minha vida, era o plano de Deus se construindo, o meu plano que sumia e o de Deus que crescia e aumentava e se fortalecia na pessoa de Jesus. Um outro momento que eu aqui vou dar um passo um pouquinho atrás, você lembra quando ela vai ao templo apresentar o menino e faz aquela oferta do par de rolinhas e os pombinhos? Ali também tem uma coisa muito interessante quando Simeão, que era um senhor muito sábio e morava em Jerusalém, diz, esse menino, quando crescer, vai ser sinal de contradição, quer dizer, vai ter uma missão difícil, não vai ser fácil. E você, Maria, uma espada vai transpassar a tua vida. A gente às vezes lê, uma espada vai transpassar a tua alma, mas nunca esqueça que alma, na Bíblia, nesse texto, significa vida, não é só alma sem espírito separado, não, é a vida, quer dizer, o meu afeto, o meu jeito de pensar, o meu jeito de viver, tudo isso vai ser atravessado por uma espada afiada. Na nossa devoção, a gente logo quer lembrar da cruz, né? A dor da cruz, a gente tem até a imagem de Nossa Senhora das Dores com 7 espadas, as 7 dores de Maria. Tudo isso é consequência de uma espada que é a maior e a principal que atravessou a vida de Maria, a palavra de Deus, né? No texto do Evangelho, uma espada vai transpassar a tua alma, vai atravessar toda a tua vida, uma espada vai fazer uma cirurgia profunda em você até no centro do teu coração. Encontra uma resposta lá na carta aos Hebreus. O que é essa espada capaz de nos atingir por dentro, de fazer transformações na vida da gente? Olha só o que é. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 talhos. Penetra até o fundo da alma, na separação entre alma e espírito, articulações e medula, e discerne os sentimentos e os pensamentos do nosso coração. Então é claro que muitas dores de Maria, como a cruz e o sofrimento que ela teve por acompanhar o filho na sua paixão, também foram espadas de dor. Mas isso tudo é consequência daquela primeira espada que atravessou toda a vida dela do começo ao fim, que é a palavra de Deus, ou seja, a presença do próprio Jesus. Ele é a palavra encarnada, ele é a espada que muda a vida de Maria, que corta a vida de Maria entre antes e depois dele nascer. E essa espada Maria mesmo aceitou quando ela disse, faça-se em mim conforme a tua palavra. Que a tua palavra entre na minha vida e faça a sua obra. Essa é a grande espada que faz uma cirurgia profunda e muda a vida dessa mulher. E assim Maria se torna serva, acompanha Jesus nos momentos importantes, vai sumindo e aparecendo só em poucos momentos. Jesus começa a ser o grande centro. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mãe e madrinha de uma comunidade que nascia. Foi o que pudemos juntos conhecer no programa de hoje. E a Canção Nova é a Casa de Maria. E assim, cada um dos lares aonde a Canção Nova chega se une a Maria. E tudo acontece graças a si, nosso benfeitor. Por isso, nosso bem-aja. Despeço-me agora de si, convidando para que visite o nosso blog.
Reviva aquilo que partilhamos hoje visitando blog.canconova.com/ação. De nossa parte, até o nosso próximo programa, se Deus quiser.